Bom dia a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, boa madrugada, né? Tô fazendo o vídeo mais cedo hoje porque eu vou fazer uma cirurgia daqui a pouco. Orem por mim. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego este período, Pai, da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor Espírito Santo venha falar conosco. Fala comigo, Senhor Espírito Santo, fala por mim, fala através de mim. Que essa palavra seja viva e eficaz, que ela lance semente no coração dos nossos irmãos, que seja um solo fértil e frutifique e vire uma árvore frondosa. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero falar com vocês uma palavra sobre arrependimento. E eu vou falar aqui o que está no livro de João, 1 de João, capítulo 1 e capítulo 2. Então vamos lá, 1 de João 1:8. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Nós somos pecadores desde que nascemos, nós somos pecadores desde que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. E todos nós sabemos que nós pecamos, mas quando você afirma que você não tem pecado, você está, na verdade, chamando Deus de mentiroso. Mas quando a gente tem consciência do pecado, que a gente confessa, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Se a gente se arrepende e fala sinceramente com Deus, Senhor, eu pequei contra Ti, Senhor, mas eu peço que o Senhor me perdoe, que o Senhor me purifique, que o Senhor me limpe. Mas é preciso haver um exame de consciência. É preciso realmente reconhecer as suas falhas, os seus pecados, os seus defeitos, as suas transgressões e as suas iniquidades. Tem pessoas que elas estão na iniquidade, a iniquidade é onde a pessoa chegou num ponto que ela peca tanto que para ela o pecado é natural. São pessoas que dizem, o que tem, todo mundo faz. É como se fosse um normal, como se fosse beber água, como se fosse se alimentar. A iniquidade está tão entranhada dentro dela que ela se acostumou de uma tal forma que passou a fazer parte da vida dela, do convívio dela. A pessoa mente compulsivamente, a pessoa rouba, a pessoa engana, a pessoa atrai e acha que isso é normal porque todo mundo faz. Mas não, meu irmão. O Senhor Jesus, Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama para que nós abandonemos os nossos pecados e transformemos as nossas atitudes. Porque quando a gente afirma que a gente não é pecador, a gente está chamando Deus mentiroso. E mostramos que a palavra de Deus não tem lugar no nosso coração. No capítulo 2 vem nos dizer, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. O Senhor Jesus, Ele se fez pecado, Ele se fez maldição naquele madeiro para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, João vem dizer aqui, eu estou escrevendo para vocês para que vocês não pequem, mas caso vocês pequem, entrem na presença de Deus, reconheçam o seu pecado, se arrependam, peçam perdão, porque Deus é fiel e justo para perdoar, porque Ele entregou seu Filho Jesus como sacrifício vivo, sacrifício santo e perfeito para perdão dos nossos pecados. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer o pecado.
A segunda coisa é entrar na presença de Deus e pedir para que Deus, através do seu Filho Jesus, nos purifique, nos limpe, confessar os nossos pecados, porque quando nós confessamos os nossos pecados, o diabo perde o poder de nos acusar, porque o diabo, o acusador das nossas almas, ele está o tempo todo na presença de Deus, nos acusando, procurando uma legalidade para nos atingir. No capítulo de Atos 3:19, vem nos dizer assim: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e Ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhes foi designado. Então a gente precisa se arrepender dos pecados e voltar para Deus, para que venham tempos de renovo para a nossa vida. Para que venham tempos de transformação, mas só é possível a partir do arrependimento, a partir do reconhecimento que você tem uma falha de caráter, que você peca na área sexual, que você peca na área financeira, que você peca na sua família. É preciso haver um exame de consciência. Nós precisamos nos conscientizar e pedir para Deus: Senhor, mostra o meu pecado, Senhor. Mostra aquilo que te desagrada para que eu possa fazer um concerto contigo, meu Pai. É necessário que nós sejamos transformados através do sacrifício de Jesus, através do sangue de Jesus. Nós não podemos deixar esse sacrifício em vão, nós não podemos deixar essa entrega em vão. Ele morreu naquela cruz, ele sofreu ali por mim, por você. E a única coisa que ele pede é arrependam-se dos seus pecados. Em Mateus 3, no versículo 8, vem nos dizer: provem por suas ações que vocês se arrependeram. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não é simplesmente você se esconder atrás da Bíblia, se esconder atrás da igreja. A palavra ela ensina, mas o exemplo ele arrasta. Então, qual que é o exemplo? Você tem que dar o exemplo que você se arrependeu e que você foi transformado. Aqui no capítulo 4 de Mateus, no versículo 17, vem nos dizer: a partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, abandonem os seus pecados, pois o reino de Deus está próximo. E no versículo 22 vem nos dizer: e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o Pai. Além do arrependimento, nós precisamos seguir ao Senhor Jesus. Nós precisamos caminhar com o Senhor Jesus, nós precisamos deixar para trás tudo aquilo que nos afastou da presença de Deus. E aqui quando Deus chama Tiago e João, eles estavam com Zebedeu ali, o pai deles, mas quando Jesus chama eles e eles dizem: e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o Pai. Deixe para trás tudo que te afasta da presença do Senhor. Deixe para trás aquela amizade, aquela companhia que te afasta de Deus. Não sente em mesas aonde se zomba de Deus, aonde o pecado é farto. Não faça isso. Arrependimento, confessa pecado, peça ajuda ao Senhor Jesus e deixe tudo para trás que te faça lembrar daqueles pecados que você cometia. Se afaste do prato de lentilha que o diabo ele te oferece diariamente. Se afaste. Não se deixe enganar. Não deixe que Satanás te tire da presença de Deus. E aqui em Mateus, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 14, vem nos dizer: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto do monte.
Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada em um pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos vejam e louvem o Pai que está nos céus. Mudança de atitude. Abandone o pecado, reconheça, abandone o pecado, deixe tudo para trás e mude as suas atitudes, se torne luz para o mundo. Que as suas obras, as suas atitudes reflitam a presença de Deus e a presença do Senhor Jesus na sua vida. Não apenas com palavras, com obras, com atitudes. Mude o seu comportamento. Aquele que bebia, não beba mais. Aquele que adultere, não adultere mais. Aquele que mentia, não minta mais. Nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que ela é viva e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela está apta a dividir juntas, ossos e medulas e levar cativo ao conhecimento de Jesus todo o seu pensamento mais íntimo. Não pense que você pode esconder de Deus, não pense. O salmista vem nos dizer: não há aonde eu me esconder de você. Se eu vou para o mar, você lá está. Se eu vou para as estrelas, você lá está. Se eu vou para o oceano, você está. Se eu vou para a floresta, você está. Se eu estou na minha casa, onde quer que eu esteja, você está comigo. O Espírito Santo de Deus está conosco o tempo todo. Nós precisamos ser transformados de glória em glória, mas nós precisamos ser transformados e nossas atitudes têm que condizer com aquilo que nós professamos, com aquilo que nós anunciamos. Em Salmos 38, no capítulo 18, vem nos dizer: confesso, porém, minha culpa, sinto profundo lamento pelo que eu fiz. Muitas vezes nós pecamos, eu sou pecadora, nós falhamos, mas o que deve ser claro em sua mente: se ajoelhe aos pés de Jesus e peça perdão, Senhor, me perdoa, Senhor, eu caí na tentação, ajuda-me a resistir a essa tentação, livra-me dessa tentação, Pai, e se não for possível que o Senhor me livre, dê-me força para resistir, dê-me forças para superar. No Salmo 51 vem falando, eu falei sobre isso ontem, sobre o pecado de Davi com Betseba. Em 51, no versículo 3, vem nos dizer: pois reconheço a minha culpa, reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o seu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração mostra sabedoria. Nós temos que ser humildes e confessarmos os nossos pecados a Deus, nos arrependermos e pedirmos perdão. Senhor, me purifica e ficarei puro, me lava com seus rios de águas vivas e ficarei mais alvo que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito firme. Nós não conseguimos nada disso sozinhos, nós precisamos de Deus, nós precisamos do Espírito Santo nos conduzindo. E neste dia que se inicia, eu desejo que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, que o Espírito Santo da verdade te convença de tudo que você precisa abandonar, em nome de Jesus. Nós não somos perfeitos, nós não somos santos, mas nós temos que ter em mente que nós precisamos abandonar o pecado. Em nome de Jesus, fiquem todos com a paz do Senhor. Amém.